Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro é sobre o empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas do INSS têm agora até 7 dias para desistir de um empréstimo consignado. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é respondendo à pergunta: aquele tempo que o cidadão passa no serviço militar vale como tempo para a aposentadoria? E o último assunto é sobre os idosos que são alvo de abusos de banco e planos de saúde. Então, aposentados e pensionistas do INSS que contraírem o empréstimo chamado consignado, aquele empréstimo que já vem descontado em folha, se ele desistir, ele tem 7 dias para fazer isso. Ele faz a comunicação ao INSS. Se ele já recebeu o valor, ele faz a devolução e encerra o caso por aí. Agora vejam, segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, esse prazo de 7 dias para desistência valerá para operações feitas por telefone, celular, caixa eletrônico ou internet. Então vale para esses 4 casos. Você fez um empréstimo consignado através de celular, telefone, caixa eletrônico ou internet, você tem 7 dias para desistir. O cliente deverá restituir o valor total que ele foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação. Então, o cidadão fez um empréstimo, depois viu que não precisava ou arrependeu-se. Se ele foi feito nesses 4 termos, ele tem 7 dias para fazer a devolução, para desistir deste empréstimo. E uma boa notícia é que o INSS está finalizando um aplicativo nos moldes daquele aplicativo Não Perturbe, que é aquele que você pode bloquear ligações de telemarketing, como foi bloqueado ligações de telemarketing das operadoras de telefonia celular. O aplicativo nos moldes desse para os bancos deixar de encher o saco dos aposentados. Então, esse aplicativo está sendo finalizado. O aposentado pode bloquear essas ligações indesejáveis que ele recebe muitas vezes 3, 4 por dia. Isso é um agravante, porque essas informações vazam do INSS, são sigilosas. Muitas vezes o cidadão que se aposenta, ele nem recebe ainda a carta de concessão, avisando que ele se aposentou, mas já recebe uma ligação de um banco financeiro oferecendo esse tipo de empréstimo. Então basta saber quem está vazando, porque de onde está vazando todo mundo já sabe. Vaza do INSS. Essas informações são sigilosas, elas estão guardadas pelo INSS, sai de lá. Agora, quem é que vaza essas informações? Então, é uma boa notícia. A primeira, que o cidadão pode devolver o empréstimo se desistir, e a segunda sobre esse aplicativo, nos moldes de Não Perturbe. O segundo assunto é respondendo uma pergunta que várias pessoas fizeram ao canal. Tempo de atividade militar conta para solicitar a aposentadoria no INSS? A resposta é sim. O tempo que você passar servindo vale como tempo para a aposentadoria. É muito comum o INSS não incluir esse tempo, até por falta de conhecimento da pessoa que solicita a aposentadoria, mas está na lei. Vejam o que diz a lei. A lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados, de que trata o artigo 11º desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. 1.
o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral da Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Então, muitas vezes, 1 ano, 6 meses é importante para a aposentadoria do cidadão. Se o INSS negar, ele está equivocado, ele está errado. A lei diz que pode. Então, se a lei permite, esse tempo deve ser contado. E o terceiro e último assunto: os idosos que são alvos de abusos de banco e planos de saúde. Como falamos, esses empréstimos consignados que chegam diariamente no telefone do cidadão e os abusos nos planos de saúde. Amanhã, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. No Brasil, há muita pouca coisa para se comemorar. Alguns direitos o idoso não sabe que tem. Alguns direitos ele sabe que tem, mas são negligenciados ou são negados pelo Estado. Isso em vários setores, desde aquela fila do banco, aquela cadeira no coletivo que é privativo do idoso, aquela vaga que o cidadão estaciona, entre outros. Então amanhã, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio acumulam relatos de abusos financeiros contra idosos e queixas de aumentos que podem ser vistos como expulsórios dos planos de saúde. O cidadão que passa de 60 anos aqui no país, ele sofre rebordosa de tudo quanto é canto. Começa pela Previdência, pente fino, plano de saúde, empréstimo consignado, direitos que não são dados. Quer dizer, o idoso é tratado aqui no país como se fosse um estorvo. Alguns países do planeta tratam seus idosos com o maior carinho e cuidado. Aqui no país é ao contrário. Parece que o país quer se livrar. É como um peso morto. Todo o tempo que o idoso passou trabalhando para erguer esse país, parece que é esquecido. Não se tem consideração e falta o principal, falta respeito. Não há respeito pelo cidadão idoso do país. Tem sempre alguém querendo levar vantagem. Isso acontece com as financeiras, com os bancos, plano de saúde. É sempre alguém querendo levar vantagem em cima do cidadão idoso. Vejam que essas fraudes nos empréstimos consignados são as mais frequentemente relatadas pelos idosos. Muitas vezes cidadãos que não têm conhecimento do que está acontecendo. Se tira dinheiro do cidadão sem dizer o motivo. Muitas vezes a pessoa paga por um empréstimo que não pediu. Muitas vezes não vai atrás por falta de conhecimento. Muitas vezes por problemas até de memória. O cidadão é ficando mais velho, vai perdendo muito da memória e se aproveitam disso para isso. Vejam que quanto mais o idoso se isola do convívio social, mais vulnerável ele se torna. Isso em todos os aspectos. E não se pode nunca culpar o idoso por ele ter caído em um golpe. Muitas vezes o cara diz, porque ele caiu, foi besta, foi otário. Não se pode querer culpar um cidadão de idade já, com a memória já debilitada, por ter caído em um golpe. É dever do Estado proteger esse cidadão. E não está acontecendo. A falta de respeito é muito grande. Então, essas medidas que o governo está tomando já era para ter tomado há muito tempo. Planos de saúde, empréstimo consignado,
Isso aí não é brincadeira. Todo santo dia o cidadão em casa recebendo essa chuva de... Meu amigo, olha o empréstimo, está liberado. O cara termina por uma hora ou por outra fazendo o empréstimo, muitas vezes sem necessidade, se endividando. Tem cidadãos que já têm 2, 3 empréstimos, já está no limite, recebendo a renda desse tantinho, pagando a financeira. Isto deve ser visto pelo governo, é obrigação do governo proteger. Então amanhã, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Antecipadamente, nossos parabéns, se é que se pode dar parabéns, nesse dia, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Nós vamos deixar os links dessas matérias aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.